Bom dia! Estamos de volta com os nossos devocionais matinais A Viva no Senhor. Nós estamos falando a respeito da palavra e do avivamento. Falamos a respeito de Hebreus 4:12, falando que a palavra de Deus ela é viva e eficaz. Também falamos sobre o espírito da palavra. E hoje eu quero trazer também algo muito importante da gente entender a respeito da palavra de Deus. As formas como a palavra de Deus se revela a nós por meio do Espírito Santo. A palavra, ela tem também um significado no grego, que é rema. E ele se refere então à palavra de Deus quando ela é falada e revelada de forma específica, direta, pelo Espírito Santo. Então, em contrastes com aquilo que nós falamos no início, logos, que é usado para descrever a palavra assim, escrita universal de Deus, aqui está alguma característica da palavra como rema, não como logos, mas como rema, que é a revelação específica. Rema é a palavra que Deus comunica diretamente ao coração de uma pessoa, palavra rema. Aplicando então uma verdade das Escrituras a uma situação ou uma necessidade específica. Como estamos orando, clamando ao Senhor por um avivamento, a palavra rema, é importante que ela seja então falada ao Espírito Santo no nosso coração. Ela é ativa e poderosa. Enquanto o Logos é a palavra de Deus registrada na Bíblia, o rema é a aplicação viva dessa palavra, muitas vezes recebida em oração, meditação ou momentos de inspiração pelo Espírito Santo. Nós temos alguns exemplos bíblicos, da palavra rema. Um exemplo é encontrado lá em Mateus 4:4, onde Jesus diz: "Nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra." Esta palavra no grego é rema, que sai da boca de Deus. Então isso destaca aqui a importância de uma palavra viva que vem diretamente de Deus. Jesus, ele lançou uma palavra rema, uma palavra que veio diretamente de Deus, lembrando, do que Deus tinha falado. Essa palavra rema, que vai direto ao nosso coração e que comunica algo sobre Deus, é usada para a direção espiritual também. Muitas pessoas relatam que o rema é aquilo que os orienta. A palavra rema é aquela que orienta em decisões difíceis, mas também é aquela palavra que consola em tempos de aflição, trazendo uma direção clara de Deus. A palavra rema, então, não contradiz o logo. Por que é importante a gente pensar nisso? Porque quando às vezes está escrito palavra, pode ser a palavra, se for procurar no original, essa está escrito em grego, rema. Ou nós podemos procurar a palavra e no grego, no original, está escrito logos. Então, a rema não contradiz o logos, mas sempre está em harmonia com ele. Então, sempre sendo uma manifestação viva e atual da palavra de Deus. Nós temos todos os dias experiências em que nós sentimos Deus falar diretamente por meio da sua palavra em nosso coração, palavra rema. Então, o que nós podemos aprender mais sobre a palavra rema nas Escrituras? Então, ela permeia todas as Escrituras de maneira muito poderosa, sempre trazendo uma dimensão especial à relação entre Deus e seu povo. Então, diante do logos, que é a palavra geral ou universal, rema, ela se refere a essa palavra específica, que quando entra, ela penetra e ela traz vida para a nossa alma. E ela é recebida diretamente por um momento, por uma situação, como nós já falamos. No Velho Testamento, embora o termo grego, rema, não seja usado no Antigo Testamento, foi escrito em hebraico, vemos muitos exemplos em que Deus entrega mensagens específicas ao seu povo. Moisés no Monte Sinai, Deus deu instruções específicas a Moisés.
como os 10 mandamentos, que são considerados uma palavra direta e relevante para aquele momento. E os profetas? Os profetas muitas vezes recebiam palavras específicas de Deus para o povo, como Isaías, profeta Isaías, profeta Jeremias e também profeta Ezequiel. Essas mensagens eram rema, diretas e eram aplicáveis às necessidades ali daquele momento. Já no ministério de Jesus, nos evangelhos, Jesus frequentemente falava palavras específicas, rema, que transformavam vidas, mudavam histórias. Então, quando Pedro andou sobre as águas, em Mateus 14, 29, Jesus disse assim a Pedro: vem! Essa palavra específica, um rema, deu a Pedro a fé necessária para ele caminhar sobre as águas. Lá em João 11, 43, ali a cura e a libertação naquele momento. Então, as palavras de Jesus eram cheias de poder imediato para curar e libertar, como a gente vê quando Deus ordena, então, Lázaro, sai para fora. Essa foi uma palavra rema, que trouxe vida àquele que estava morto. Assim como avivamento é reavivar, é trazer vida, é gerar vida novamente, a palavra rema tem esse poder. E no tempo dos apóstolos e da igreja primitiva. Então, nos apóstolos, no Atos dos Apóstolos, nós vemos o Espírito Santo trazendo várias palavras específicas, palavras remas à igreja. Na direção para o evangelho, lá em Atos 32, 2, enquanto os líderes da igreja estavam orando, o Espírito disse: separai-me Barnabé e Saulo para a obra que eu os tenho chamado. Essa foi uma palavra específica para guiá-los. Mas também nós temos as palavras de consolo, de encorajamento. As palavras são específicas, eram usadas também para edificar. Palavras remas são usadas para edificar os crentes. Em Atos 18, de 9 a 10, quando o Senhor falou a Paulo: não temas, mas fala e não te cales. Rema. E na vida dos crentes? Em Efésios 6, 17, quando Paulo menciona a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, ali é rema. Palavra, rema. Ele está falando sobre a palavra específica e poderosa que o Espírito Santo nos dá para enfrentarmos as batalhas espirituais. A palavra da fé, rema, que gera fé, Romanos 10, 17 diz que a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra rema de Cristo. Então aqui destaca-se que a fé nasce ao ouvirmos e recebermos uma palavra revelada e pessoal. Como essa palavra rema nos impacta hoje, por exemplo? O rema continua vivo no relacionamento entre Deus e os crentes. Então ela acontece quando lemos as Escrituras. É uma verdade que aparece ali e ela salta aos nossos olhos para aplicar diretamente a nossa vida diária. Também ocorre quando o Espírito Santo nos fala diretamente ao nosso coração. Palavra rema. No louvor ou no momento de comunhão com Ele, nós recebemos uma palavra rema. Então, se você busca um rema de Deus, mergulhe na palavra escrita, logos, com oração, pedindo ao Espírito Santo de Deus que traga a direção específica e viva para qualquer situação que você esteja vivendo. Então, como você pode experimentar o rema de Deus, a palavra rema de Deus em sua jornada espiritual? Quais são os outros tipos de palavra? Há diferentes maneiras de entender, então, e caracterizar os tipos da palavra de Deus. Então, como ela pode ser transmitida. Nós vemos o Logos, que significa a palavra universal escrita de Deus, como a Bíblia, É a verdade divina registrada para todos os povos e gerações. Então, todas as escrituras que lemos e meditamos, como os Salmos e os Evangelhos, são Logos. Agora, rema significa a palavra revelada e específica, que o Espírito Santo comunica diretamente a uma situação na vida da pessoa. Certo? Quando Deus fala ao coração do crente durante a oração, traz uma direção e traz um conforto. Há também aquela palavra profética, O significado disso seria uma mensagem diretamente inspirada pelo Espírito Santo, que ela era transmitida por meio de profetas ou dom espiritual. Muitas vezes elas apontam para o futuro e também para a exortação do povo de Deus. E tem também a palavra criadora.
Então, qual é o significado? Poder da palavra de Deus que cria. Aquela palavra que sustenta todas as coisas, como nós vemos lá em Gênesis 1, onde Deus diz, haja luz. Então, tudo que foi feito por meio de Jesus, como mencionamos em João 1,3. Temos a palavra encarnada, né? Como nós vimos, o significado disso que Jesus Cristo como a palavra viva, que se fez carne e habitou entre nós. Então, essa é a expressão perfeita da vontade e do caráter de Deus. Temos a palavra de consolo, palavra de sabedoria, nós já vimos isso. Palavra usada para consolar e para dar sabedoria em tempos difíceis. E temos também esse exemplo, né? Salmo 23:1, o Senhor é o meu pastor e ele não me faltará. Esses diferentes tipos de palavra mostram como Deus fala e se revela de formas variadas e poderosas. Amanhã nós vamos falar sobre essa palavra criadora e como nós devemos cingir os nossos lombos com a palavra. Que Deus abençoe você. Medite nisso e use a palavra rema para criar, para gerar aquilo que Deus tem para a sua vida. Ore a palavra, fale a palavra, declare a palavra, profetize a palavra. Que Deus abençoe você e até amanhã com os nossos devocionais matinais. Aviva no Senhor.